Vamos iniciar mais uma aula desse nosso modelo não presencial. Vamos lá! E na aula de hoje nós iremos começar uma nova unidade referente à eletrodinâmica, ou seja, vamos falar sobre corrente elétrica. Para isso é importante a gente lembrar algo que a gente já fez nas nossas primeiras aulas, como estávamos trabalhando com força elétrica, ou seja, a lei de Coulomb, relembrar rapidamente um pouquinho sobre o átomo. O átomo ele é constituído por um núcleo muito denso. Nesse núcleo nós temos os prótons, cargas positivas, e os nêutrons, partículas sem carga, e ao redor desse núcleo nós temos os elétrons orbitando na eletrosfera. A carga do próton ela é numericamente igual à carga do elétron, só que o próton é positivo e o elétron ele é negativo. E o átomo ele é naturalmente neutro, ou seja, o número de prótons ele é igual ao número de elétrons. A força de atração entre os elétrons e os prótons é aquela força coulombiana, ou seja, essa força depende do valor das cargas, da constante do meio, e ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Logo, quanto maior a distância entre o elétron e o núcleo, menor vai ser a força de atração entre eles. E aí que vem o conceito de elétrons livres, que vai diferenciar para a gente materiais condutores e materiais isolantes. Os elétrons mais afastados do núcleo têm uma força de atração muito baixa, e nós consideramos que esse elétron eles podem se mover facilmente de um átomo para outro átomo, quando a gente aplica, por exemplo, um campo elétrico nesse lugar. Assim, os condutores são materiais que apresentam um alto número de elétrons livres. Consequentemente, os isolantes não terão esses elétrons livres. E o que é corrente elétrica? Vamos analisar aquele fio condutor. Esse condutor está cheio de elétrons e elétrons livres. Vou colocar uma bateria ali. A placa menor é a placa negativa e a placa maior é a placa positiva. Ali nós vamos ter uma diferença de potencial que vai gerar um campo elétrico naquela região. Nós sabemos que o elétron é negativo e esse elétron vai ser repelido pela carga negativa e atraída pela carga positiva, ou seja, nós teremos um fluxo de elétrons ali naquela região. A corrente elétrica vai ser o fluxo ordenado de cargas elétricas, nesse caso, os elétrons. É interessante a gente frisar aqui que quem se movimenta são os elétrons que estão na eletrosfera, lembrando que para mexer no núcleo nós precisamos trabalhar com reações nucleares, fissão e fusão, ou seja, o próton não tem mobilidade. Assim vimos que o elétron vai ser atraído pela placa positiva e repelido pela placa negativa. Mas antigamente imaginava-se que eram as cargas positivas que se movimentavam, ou seja, a corrente elétrica seria repelida pela placa positiva e atraída pela carga negativa. Isso perdurou por tanto tempo que a gente acabou adotando esse sentido convencional da corrente elétrica, ou seja, sai da placa positiva e vai até a placa negativa. Mas não se esqueça, quem se movimenta na realidade são os elétrons, ou seja, o sentido dos elétrons é o oposto ao sentido convencional da corrente elétrica. A corrente elétrica aqui vai ser dada pela letra I. Então vamos equacionar a corrente elétrica. A corrente elétrica nada mais é que o fluxo de cargas elétricas. Não sei se vocês se recordam do fluxo de calor, que era o calor dividido pelo tempo. Aqui, se corrente elétrica é o fluxo de cargas elétricas, a corrente elétrica vai ser a carga dividida pelo tempo. Carga é dada em Coulomb, tempo é dado em segundos. Logo, corrente elétrica é Coulomb por segundo. Coulomb por segundo vai receber o nome de ampere. Mas como a gente determina essa carga? Se eu tenho um elétron passando ali pela secção reta em 1 segundo, qual vai ser a corrente elétrica? Vai ser a carga do elétron dividido pelo tempo, que é 1 segundo. A carga do elétron é 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. Se eu tiver 2 elétrons passando por segundo, a corrente elétrica vai ser 2 vezes a carga do elétron dividido pelo tempo, nesse caso, estipulado por 1 segundo. Logo, aquela carga vai ser o número de elétrons que passou multiplicado pela carga do elétron. Aqui nós vamos trabalhar em valor absoluto, então não vamos colocar o negativo, vai ser 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. O nosso livro não está trabalhando a parte gráfica, mas é importante a gente citar aqui. Num gráfico de corrente por tempo, a área abaixo daquela curva nos vai dar a carga que passou naquele condutor durante aquele intervalo de tempo. Um condutor ideal seria um condutor que não apresentasse nenhuma resistência à passagem da corrente elétrica, mas
os condutores apresentam certa resistência à passagem dessa corrente. E essa resistência à passagem da corrente elétrica recebe o nome de resistência elétrica. O nosso livro ele começa falando primeiro da segunda lei de Ohm para depois falar da primeira lei de Ohm. Então a gente vai seguir aqui o nosso livro. A resistência elétrica de um condutor vai depender da área da seção reta, vai depender do comprimento desse condutor e vai depender também do material que esse condutor é feito, que vai ser a resistividade desse material. Vimos que os condutores eles vão apresentar uma resistência, apesar de não ser a finalidade deles, mas nós temos os resistores, que a finalidade é sim ter uma resistência a essa passagem da corrente elétrica. Nos circuitos que a gente vai trabalhar, o resistor pode ser dado como este símbolo ou este símbolo aqui. Em um resistor real, nós temos um código de cores e esse código de cores fornece para a gente a resistência desse resistor. As três primeiras faixas representam os dígitos, a quarta faixa vai representar o multiplicador, você vai multiplicar por 1, por 10, por 100, por 1000 e por aí vai. E a última faixa representa a tolerância, ou seja, a precisão daquela resistência. Ela pode variar para um valor para mais ou um valor para menos. Vamos ver aqui um exemplo. Eu comentei com vocês sobre o código de cores para um resistor com 5 faixas, mas os resistores eles podem ter 4 ou 5 faixas. É importante a gente frisar que a última faixa representa a precisão do resistor, a penúltima faixa representa o fator multiplicador desse resistor. As outras faixas, ou seja, as primeiras faixas, vão representar os dígitos. Então, nesse caso, um resistor de 4 faixas, nós temos a primeira faixa laranja, a segunda faixa azul, a terceira faixa laranja e a última faixa dourada. Então, para o primeiro dígito, faixa laranja, ele representa o dígito 3. Para a segunda faixa azul, o dígito representa 6. Como é um resistor de 4 faixas, a próxima faixa vai nos indicar o fator multiplicador. Como a faixa é laranja, esse fator é de 1000. Logo, esse resistor é de 36.000 ohms. É mais comum a gente representar desse modo, 36 kΩ. A última faixa dourada representa a precisão. Para a faixa dourada, nós temos uma precisão de 5%, ou seja, esse valor da resistência pode ser 5% a mais ou 5% a menos. Finalizamos a primeira etapa do nosso estudo de eletrodinâmica e vamos realizar agora 2 exemplos. O primeiro exemplo sobre a segunda lei de Ohm e o segundo exemplo é um gráfico de corrente por tempo. Vamos lá! Um condutor secção transversal constante e comprimento L tem resistência elétrica R. Cortando-se o fio pela metade, qual será o novo valor da resistência desse resistor? Esse é um exercício de segunda lei de Ohm. A resistência de um resistor depende da resistividade do material, do comprimento do fio e da área da secção transversal. Nós temos que esse fio será cortado na metade, então o novo comprimento será L sobre 2. Vamos chamar a nova resistência de R'. Sendo assim, a resistividade é a mesma, é o mesmo fio, então o material não mudou. Um novo comprimento, L sobre 2, e como é o mesmo fio, a área também continua sendo a mesma. Assim, a nova resistência, ρL sobre 2A, nós temos que ρ vezes L dividido por A é igual à resistência inicial. A nova resistência vai ser igual à resistência inicial dividido por 2. Nesse primeiro exemplo, nós vimos a dependência do comprimento do fio com a resistência de um condutor. Vamos para o próximo. A intensidade da corrente elétrica em um condutor metálico varia com o tempo segundo o gráfico. Sendo a carga elementar igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, determine, no item A carga elétrica que atravessa o condutor em 8 segundos, o número de elétrons que atravessa o condutor em 8 segundos e a intensidade média da corrente elétrica entre os instantes 0 e 8 segundos. Nesse exemplo, temos aqui o tempo começando em 0 e terminando em 8 segundos. A corrente inicia em 0, aumenta até 64, permanece constante e depois volta até 0. O primeiro cuidado que temos que ter aqui é que a corrente elétrica está em miliampere, ou seja, esse 64 aqui vai ser multiplicado por 10 a menos 3, que é esse mili ali de cima. Então lembrando, no item A ele quer determinar o valor da carga, no item B o número de elétrons e no item C a corrente média.
No item A, ele quer saber a carga. Lembrando que quando a gente tem um gráfico I por T, a área aqui vai ser numericamente igual à carga que atravessou esse condutor. Temos um trapézio, a área do trapézio é a base maior, aqui 8, mais a base menor, vai de 2 até 4, ou seja, 2, multiplicado pela altura, que vai até 64 miliampere. Então, 64 vezes 10 a menos 3. A equação da área do trapézio, como já foi dito, base maior, base menor, altura, lembrando aqui que é miliampere, então 10 a menos 3, dividido por 2. 64 dividido por 2, 32. 8 mais 2, 10. 10 vezes 32, 320. 320 vezes 10 a menos 3, ou 320 milicoulomb. No item B, ele quer o número de elétrons que atravessa o condutor. Temos que carga é igual ao número de elétrons multiplicado pela carga elementar, substituindo a carga 320 milicoulomb, número de elétrons, carga elementar que foi dado no exercício. Na nossa linguagem do dia a dia, 1,6 vezes 10 a menos 19 está multiplicando N, vai passar dividindo. Aqui seria 320 dividido por 1,6. Para alguns alunos que têm dificuldade em dividir aqui com número com vírgula, o que eu posso fazer? Eu posso transformar isso daqui em número inteiro. Ando com a vírgula para a direita, vira 16. Se eu aumentei o número, aqui o expoente diminui. Eu aumentei o número, aqui a vírgula andou quantas casas? Andou uma casa. Então eu diminuo em uma unidade, então vai ficar menos 20. 320 vezes 10 a menos 3 eu não mexi. Aqui eu mudei, ficou 16 vezes 10 a menos 20. 320 por 16, eu posso imaginar 32 por 16 dá 2. Com mais esse zero aqui, sobrou 20. Esse 10 a menos 20 está aqui embaixo, na linguagem do cotidiano, ele sobe e muda o sinal. Então vai ficar 10 a 20. 20, que foi a divisão, 320 por 16. 10 a menos 3, que permaneceu aqui de cima. 10 a 20, esse 10 a menos 20 estava embaixo, subiu, ficou positivo. Tudo na mesma base, mantenho a base e somo os expoentes. Vai dar 20 menos 3. O número de elétrons é de 20 vezes 10 elevado a 17. Passando aqui para a notação científica de forma correta, o número de elétrons é de 2 vezes 10 a 18 elétrons. Aqui, a vírgula estaria aqui, passei para cá, ou seja, diminui o número, a vírgula andou uma casa. Se eu diminuir o número, eu aumento o expoente aqui. Então ficou 17 mais 1, logo 2 vezes 10 elevado a 18 elétrons. No item C, ele quer a corrente média. A intensidade da corrente média é dado pela carga dividido pelo tempo. A carga é 320 milicoulomb. O tempo nós vimos que é de 8 segundos. 32 por 8 é 4, então 320 dividido por 8 vai dar 40. 40 vezes 10 a menos 3, ou a corrente média é de 40 miliampere. Esse exercício foi um exercício um pouquinho mais completo. Na primeira parte, nós determinamos a carga através ali do gráfico. Depois, conseguimos determinar o número de elétrons com a equação Q igual a N vezes E. E finalizamos determinando a corrente média. Lembrando que a corrente média é dada pela carga que passou ali, dividido pelo tempo. Nos vemos na próxima semana. Até lá!